Composições, mano. Eu vejo muita gente perguntando para compositores, como que é, tal. E as respostas são quase unânimes, assim. Tipo, não Quais tem são uma as respostas, fórmula mágica. Eu me retiro 7 dias para um monte para compor. Tem quem faça algo parecido, mas normalmente não é assim. O Steve Vai fez. Né? A minha pergunta, na verdade, é assim, músicas... Você tem algumas músicas assim que você fala assim, putz, essas lembram momentos que foram... Tipo, talvez a música em si não seja... Ela em si não seja tão extraordinária, não necessariamente, mas ela carrega uma história, ela carrega ali um motivo, um pré ou um pós ou algo assim que você queira contar a história, mano, destacar Eu tenho elas. várias histórias, porque as minhas músicas, as músicas que eu canto, né, quando eu falo minhas músicas, necessariamente não são as que eu componho, apesar de 95% das músicas que eu tenho são minhas mesmo, ou sozinho ou com algum parceiro, né? Tanto na época do G3, como antes, inclusive, ou depois, nesses 18 anos de carreira solo. Mas, assim, a maioria das minhas músicas tem um propósito, tem um porquê, tá ligado? Foi de um momento que eu vivi, ou de uma fase, tipo, eu preciso compor músicas, eu preciso gravar um novo CD. Mas aquele momento de composição, tipo, eu tenho um ano para começar, para compor, depois produzir, depois arranjar, gravar, até entregar para gravadora. Isso tudo demora mais ou menos um ano, né? A gente fala assim, porque não é um ano... a gravação em si, gravar mesmo em 2 meses, você grava, edita, arruma tudo, tal, tá na gravadora. Mas o processo antes é muito mais difícil até do que a própria gravação. Então tem várias, por exemplo, Deus Criador foi uma música que eu fiz no momento em que eu vi um testemunho de uma pessoa que na época eu até conhecia um pouco, mas tinha amigos que a conheciam e eu tava com uma ideia de trazer alguma coisa realmente de uma cura que pudesse... ser verdadeira na vida das pessoas em relação àquilo que a gente canta, mas não tipo assim, vou fazer uma música que vai falar, não, eu queria ter algo de perto. Já tinha feito isso, depois eu posso contar, mas falando especificamente agora de Deus Criador. Ela surgiu nesse momento, em 2011, fevereiro de 2011, eu lembro a data disso, inclusive, algumas músicas são muito pontuais, assim, e eu estava na sala, ouvindo esse testemunho, e na hora Deus falou comigo, eu quero que você escreva sobre isso. Quero que você escreva sobre essa história, sobre essa vida, sobre a mudança de testemunho dessa pessoa que está aí na internet falando sobre isso. Um papo aleatório, assim, mas aquilo começou a me mostrar muitas coisas que eu já tinha vivido, de problemas com a minha mãe, de cura, de problemas que eu tinha vivido na minha vida, da minha família, sabe? De situações que a gente viveu, de pessoas que você vê e tal. E eu escrevi Deus Criador, que está lá no CD Imagem e Semelhança, que foi uma das músicas de trabalho. Te Escolhi foi uma situação assim, que eu já contei em alguns momentos aqui, que foi uma música que eu escrevi depois de um baque que eu recebi na minha família. Meu sogro foi assassinado na porta de casa, né? Tomou 6 tiros na cabeça, saindo para trabalhar de manhã, nunca se... soube o porquê e tal, já se passaram 20 anos, foi em 2001 isso, 19 anos, né? Tipo, 21 anos já. E várias outras situações, assim, aí uma semana não, 3 dias depois eu comecei a compor Te Escolhi por causa desse propósito. Tipo, eu tava perdido, assim, tipo, mano, eu tinha casado com a minha esposa há pouco tempo, tinha 3 anos de casamento, a minha esposa é a mais velha das irmãs, não tem homem na família, só ele era o homem da família. Então eu assumi uma responsa sem querer, sem precisar, mas assumi, porque era o meu papel, entendeu? Tipo, e eu não sabia fazer muita coisa ali, tipo, assumir algumas coisas. Parece bobeira, mas só de assumir a responsa de ter que resolver aquela situação, de ter que tratar de tudo, cara, pra mim me veio tudo à mente de novo, a morte do meu pai. Meu pai faleceu na minha frente do meu irmão, sabe? Tipo, então foi muito difícil pra mim, muitas coisas vieram à tona e tal. Autor da Vida, por exemplo, foi já um momento diferente. Eu escrevi essa música numa madrugada, eu não sabia o que estava acontecendo, mas Deus me fez pegar um violão de manhã, de madrugada. Eu morava debaixo da igreja, que eu contei para você aqui, do Pastor Silas, foi nessa fase. Foi a minha primeira música cristã. A minha primeira música que eu compus, eu tinha 10 anos. Eu fiz uma música de amor. Meus tios são músicos profissionais, eu falei para você, né? Hoje já estão aposentados e tal, estão só vivendo a vida. Mas eles iam para nossa cidade lá em Batatais e eu queria, porque meu tio, o Nivaldo, que a dupla chamava Nery Nivaldo, e o Nivaldo era compositor. A maioria das músicas ele compunha, ele era um bom compositor. E aí, um dia, com 10 anos, eu fiz uma música debaixo da cama da minha mãe, porque a galera não sabe, hoje em dia tudo é cama box, mas naquela época antiga as camas eram altas, então você colocava coisa debaixo da cama. Tinha o estrado, então você ficava debaixo da cama, tanto que a gente se escondia debaixo da cama. Aquela brincadeira de esconder debaixo da cama não é brincadeira, é verdade mesmo, a gente se escondia debaixo da cama. E eu debaixo da cama escrevi essa letra de amor. Primeira letra que eu fiz na minha vida, falando tipo, tá apaixonada e tal, alguma coisa assim, porque eu ficava ouvindo e vendo as coisas e comecei a criar aquela ideia. Então ali foi a primeira vez, e depois compus mais umas 3, 4 músicas nessa linha tal do sertanejo.
durante muitos anos eu andei com esse papelzinho. Muitos anos, dessa primeira música, sei lá, uns 10, 12 anos. Depois foi sumindo, eu fui morando em tanto lugar, tipo cigano, eu vou mudando tanto de lugar de que nem sei mais onde eu morei de espaço. E aí, cara, em 94 eu fiz a minha primeira música cristã. Eu escrevi Autor da Vida. Por quê? Na madrugada que eu tava ali na igreja, tava debaixo da igreja, morando no porão da igreja, eu peguei o violão e Deus me deu essa... Parecia que já existia. Sabe quando você pega uma música e fala, mas essa música já existe, eu já conheço essa música. Não é possível, cara. Eu comecei a tocar... Não foi uma coisa que eu fiquei procurando os acordes. Cara, veio já a linha da harmonia, dos acordes e tal. A melodia estava na minha cabeça. E eu começava, o nome dele é Cristo, o nome de tudo isso, eu ficava com isso na cabeça. Aí, de repente, comecei a tocar e a gente não tinha nada como gravar, não tinha celular. E eu peguei um papelzinho e comecei a escrever. Aí começou a vir o nome dele. Aí começou, viver buscando e tal. Falei, caramba. Aí parei e falei, caraca, essa música é bonita, né? Minha primeira composição. Eu tinha 18. Eu tinha 18 anos, cara. Aí no dia seguinte eu descobri que minha mãe, cara, tinha sido desenganada pelos médicos na noite anterior. Mas aí vem toda a história. Minha mãe foi fazer uma cirurgia. Eu sabia dessa cirurgia, a gente tinha orado antes. Minha mãe não era cristã, não era evangélica e tal. Eu já estava na igreja, obviamente, tinha me convertido, já tinha 1 ano e meio, quase 2 anos. E aí a gente não tinha telefone. Eu não tinha, só na loja onde eu trabalhava. Então a gente ficou sabendo, já estava sabendo que ela ia operar, ela morava no interior, né? Lá com meu irmão ainda morava com ela lá. O Johnny veio depois, 1 ano e pouco depois. E ela na operação teve uma infecção hospitalar, ela teve uma complicação que ela foi operar o útero. Aí ela teve que extrair as trompas e o ovário. Por um problema que ela teve lá. Ela tem 52 pontos, cara, dessa cirurgia dela na barriga. Né? Aí não fechava, deu um problema, foi pra UTI. Na UTI, ela pegou essa infecção, alguma coisa eu não sei explicar tecnicamente, mas os médicos chegaram pros meus tios que moravam na época lá no interior, por isso que ela foi morar pra lá também, pra ficar perto dos irmãos, e falaram pra eles, olha, ela não tem chance, vocês têm fé, vocês acreditam. Meus tios não são evangélicos e tal, nem minha mãe, que eu falei, assim, vocês fazem alguma coisa porque ela não tem sua chance de sobreviver. É mínimo, assim, é 10% de chance. E eu não sabia nada disso. E isso foi dado na noite que ela fez a cirurgia, que era nessa madrugada. Então foi nessa, tipo assim, lá, fez a cirurgia à tarde e tal, à noite tava assim. Eu fui pra casa, não tava sabendo de nada, mas no dia seguinte que eu ia saber o que tava acontecendo. Nessa madrugada, Deus me deu a música. Dizendo isso, entendeu? Eu sou o autor da sua vida. Mostrando muitas coisas, assim. Não adianta você ficar buscando. Eu comecei a lembrar das minhas histórias antes de conhecer Jesus, como eu era doido, como eu fiz tanta coisa errada, que decepcionou minha mãe, minha família, um monte de coisa. E veio em cima dessa música, né? Viver buscando aventuras perigosas, se esquecer até mesmo de você. Saiba que a vida é muito mais valorosa. Não ponha ela a perder. A vida vale muito mais do que você acha que você está vivendo. E aí, no dia seguinte de manhã, quando eu cheguei na loja do meu primo, que a gente abria a loja às 9 da manhã, a primeira coisa foi o telefonema, dizendo, ó, aconteceu isso, isso e isso. Meus tios me ligando, falaram, ela tá internada, tá na UTI, mas a sua mãe estava desenganada. E ela ainda tá viva. Aconteceu um milagre muito grande que a gente não sabe o que é. Aí na hora eu comecei a chorar, eu já sabia o que era. Novo, convertido, cara. Assim, e vivi cheio de marcas, cheio de problemas. Depois da morte do meu pai, eu fiquei muito cético, eu não acreditava em mais nada, eu não chorava, não tinha nada. A conversão mudou a minha história, assim. Minha conversão com Jesus mudou a minha vida, sabe? Eu me tornei muito mais... assim, muito mais amável com as pessoas. Eu acreditei, entendi o que é a vida, entendi suportar muitas coisas, aprendi a chorar muito, que é um grande remédio de Deus. As pessoas às vezes não entendem isso, mas o choro é um grande remédio. Não foi feito só para derramar lágrima, né? Apesar que a lágrima é importante para lubrificar todos os... bom, vem ao caso, mas o choro é tão importante, cara. Não é que você chora porque você é fraco, é pelo contrário, é que você tem alguém que você crê, né? E aquilo foi muito importante para mim. Assim, naquela hora eu falei, agora eu entendo. Cara, foi assim, muito automático. Na hora, na minha mente, agora eu entendo o que veio aquela música lá que eu escrevi hoje de madrugada. Aí eu fui no centro, eu trabalhava lá na Galeria do Rock, na 24 de maio, ali no centro de São Paulo. Aí, inclusive, agora, há uns 20 dias, eu fui num outro podcast lá do pessoal lá do Vilela, não sei se o pessoal viu, eu levei um gravadorzinho lá. Aquele gravadorzinho eu comprei nesse dia. Eu fui numa lojinha que tinha lá no centro, que vendia esses gravadorzinhos de fita cassete, para poder registrar, porque eu não tinha como registrar a minha música, como gravar ela. Tava com ela na cabeça e a letra escrita no papel, só isso, mais nada. Aí eu fui, consegui comprar um gravadorzinho. Esses gravadorzinhos, que o pessoal não conhece, não. Mas eu levei lá nesse pessoal, no coisa lá. Isso, levei para ele lá, deixei porque ele pediu um presente inútil para ele, mas que para mim era muito importante. Aquilo foi o meu início de composição, né? Aí depois naquele gravador eu tenho lá Sempre Mais, O Caminho, Te Escolhi, tudo músicas que eu fui fazendo, fui escrevendo,
né? Tua Voz, dentro da época do G3. Depois, no Coisa tinha um monte. Face a Face, O Teu Encontro, Herói Oculto. Herói Oculto eu fiz todinho naquele gravadorzinho. Depois fiz pro computador. Então, assim, tem uma história. Aí eu peguei o gravadorzinho, cheguei em casa à noite, gravei o violão e cantando a letra da melodia que não sai da minha cabeça. E aí surgiu Autor da Vida. Então, assim, tem várias histórias. Te escolhi, que eu nem contei a história, mas foi aquilo, foi um momento trágico. Autor da Vida foi um momento que eu não entendi o que estava acontecendo, mas Deus estava me dando algo para mostrar para mim, falar assim, filho, eu tô cuidando o tempo todo. É bizarro porque foi a primeira, mano. Primeira de todas. Primeira, aí depois, dizer, aí tem... De repente ela veio, você tá, o que tá acontecendo aqui, mano? Aí você vai... E nem foi uma música que, tipo, muito mundo acha que ela ficou famosa no G3, mas na verdade essa música já era do Corsário, né? Eu escrevi essa música em 94 e a gente levou pro Corsário. Eu levei pro Corsário, que era a minha primeira banda na igreja.